Segunda Reis, capítulo 5, é um texto conhecido que fala sobre aquela história contada de Naamã, que era um comandante do exército da Síria. Essa passagem bíblica fala muito sobre erros, alguns erros sérios que Naamã cometeu ali, depois mudou para alguns acertos, ele corrigiu algumas coisas. E esse texto sempre me chamou muita atenção sobre essas questões dos erros e acertos que nós cometemos, principalmente alguns erros. Nós nos identificamos muito com alguns erros. Por quê? Porque Naamã, nós vamos ler aqui o texto, a Bíblia mostra que ele era comandante do exército da Síria. E ele era leproso, tinha uma doença. Naquela época era terrível. Inclusive, conforme o avanço da lepra naquela época, aquela pessoa era separado mesmo do meio das pessoas, era isolado. E esse cara aqui era comandante do exército. Imagina, ele deveria ser muito bom mesmo, deveria ser excepcional no seu serviço, para ser um leproso e ainda continuar fazendo um trabalho de confiança máxima do rei. E ele precisava de uma cura, precisava de uma bênção. E aí segue todo um detalhe que nós vamos ver. E nós também constantemente estamos precisando de cura, de bênção, do milagre. Estamos precisando resolver alguma coisa, estamos sempre precisando de uma intervenção divina. Isso é claro na vida de todos nós. Mas como alcançar essa bênção? Como conseguir isso? Então, nessa trajetória existem alguns erros, alguns acertos, e esse texto aqui nos mostra algum deles, eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro vamos ler esse texto para entender. Aqui, 2 Reis, capítulo 5, vamos do versículo 1 até o 17. Nós vamos ver aqui nessa história, aqui nessa trajetória de Naamã, alguns erros que comumente nós cometemos ou passamos perto de algum desses erros e outros acertos. O primeiro erro deles é achar que pode pagar ou comprar o milagre. Então, o primeiro erro é esse, achar que pode comprar o milagre ou pagar o milagre. Você vê que no começo do texto, Naamã, ele ouve falar desse profeta e ele vai lá atrás do milagre. Ele precisava da cura, ele precisava de um milagre. Mas o que ele faz? A Bíblia diz aqui que ele leva com ele vários objetos caros, né? Cerca de 350 quilos de prata e mais ou menos uns 70 quilos de ouro. E mais de 10 vestes festivais, ou seja, 10 vestes finas, roupas caríssimas. Por que você acha que ele levou isso? Ele foi preparado, se for preciso pagar, ele pagava. É um erro que nós cometemos. Achamos que podemos comprar a bênção ou o milagre. Não pode. Ninguém compra bênção, ninguém compra milagre. Isso Deus nos dá de graça. E essa prática de achar que somos merecedores ou podemos fazer alguma coisa em troca, essa prática ela é antiga, ela tem um nome, chama-se jacosismo, né? Vem desde a época de Jacó, que quer trocar com Deus, quer barganhar com Deus. Você vê lá em Gênesis, né, fala sobre isso no capítulo 28, conta a história de Jacó, em que ele está fugindo do irmão Esaú, está indo para a terra onde os parentes estavam, e ele passa a noite num local, e naquele local ele tem uma revelação de Deus, e Deus fala com ele, Deus fala, eu tenho uma aliança com você, com seus pais, eu vou te levar em segurança, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. E quando ele acorda, ele diz, esse lugar é a casa de Deus. Ele constrói ali um altar, e mesmo assim ele tenta fazer um acordo com Deus. Se Deus me levar em paz, se Deus me der o que comer, o que vestir, me trouxer de volta, então ele vai ser meu Deus, e eu vou dar a ele o dízimo de tudo que eu ganhar. Isso se chama jacosismo. Até hoje existe isso, infelizmente. Algumas igrejas têm essa prática, né, de fazer troca com Deus, fazer barganha com Deus. Achar que pode comprar ou pagar a bênção, o favor de Deus. E Naamã comete esse mesmo erro. E muitas vezes nós também cometemos esse mesmo erro. Nós achamos que nós somos fiéis no dízimo e na oferta, Deus tem que nos atender em tudo que nós pedimos. É muito diferente, há uma diferença muito grande, há uma separação do que é material e do que é espiritual. Dízimo e oferta não compra salvação, não compra bênção, não compra cura, não compra nada disso. Naamã foi preparado para isso. Ele estava preparado para pagar
a cura, o milagre, se fosse preciso. Tanto que lá no final nós vimos o quê? Que quando ele recebe a bênção, ele já chega para o profeta e diz, não, eu quero te dar um presente. Aí já mudou a história. Queria dar um presente, mas ele foi preparado para isso. Esse é um erro que nós cometemos, de pensar muitas vezes que nós podemos fazer alguma coisa em troca de bênção, em troca de milagre, em troca de cura, em troca de alguma coisa espiritual. Isto não funciona. Se queremos ser abençoados, se queremos uma cura, queremos um milagre, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Ele. Ele é que vai nos atender, é a Ele que nós devemos clamar, é na presença dEle que nós precisamos estar. E aí sim, as coisas vão começar a acontecer conforme o plano de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas nós não podemos cometer esse erro de achar que podemos comprar ou pagar o milagre. O segundo erro que nós cometemos, qual é? Está escrito aí. Procurar a pessoa errada. A menina que foi prisioneira lá de Israel, porque essa questão aí era uma guerra que houve, e como nós vimos, Deus usou Naamã, que era o comando, estava no comando, era o comandante do exército da Síria, numa guerra contra Israel. Deus usou para punir Israel. Israel tornou-se prisioneiro, era comandado naquela época pela Síria, e alguns foram levados como escravos, eles levavam para servir, e no meio desse povo foi essa menina que foi lá justamente para a casa de Naamã. Essa moça foi trabalhar lá com a esposa de Naamã. Ela viu a doença de Naamã e comentou, se ele estivesse lá em Israel, fosse na presença do profeta, ele ficaria curado. Naamã se interessou, foi ao rei, o rei mandou carta, e Naamã vai e se apresenta a quem? Ao rei de Israel. Enquanto que a informação que ele recebeu é que se ele fosse na presença do profeta. É outro erro que nós costumamos cometer, procurar a pessoa errada, procurar ajuda no lugar errado, procurar resolver as coisas da maneira que nós achamos que é. Não funciona. Aconteceu um fato bem interessante desse, alguns anos atrás, com um amigo meu, em Belém do Pará. Ele estava com uma situação meio complicada. Um dinheiro que ele tinha para receber atrasou, ia demorar uma semana, e ele tinha 2 dias para pagar uma conta, e ele ficou muito preocupado, não queria pagar atrasado, não queria negociar, ia complicar, e ele ficou mesmo em desespero. E o que ele fez? Ele disse, eu vou pegar emprestado, que em uma semana, na outra eu devolvo. Tá certo, boa ideia. Mas o que foi que ele fez? Ele chegou na igreja e começou a olhar, quem é os irmãos que poderiam me emprestar? Aquele ali tem. Aí ele olhou, aquele outro lá tem condição. Ele separou 3 que ele sabia que tem condição. Aí ficou, eu vou, não vou. E com vergonha de pedir o dinheiro emprestado, ele ficou. Aí até que ele me chamou e disse, rapaz, está acontecendo isso, assim, assim, assado. E eu separei aqui 3 irmãos, eu disse, não faça isso. Mas por quê? Não, primeiro ore e Deus é que vai te dirigir. Deixa Deus te dirigir. Se for um desses 3, Deus vai falar com você. Aí ele, tá bom. Ficou orando naquele dia, no outro dia. E Deus colocou na mente dele uma pessoa e ele dizia, não, esse não. Esse não tem nada. E ele orava e só vinha esse irmão na cabeça dele. Ele me disse, eu digo, então vá lá. Aí depois é que ele me contou a história no final, ele disse, rapaz, eu fiquei preocupado, mas como você disse que se eu orasse, Deus ia me indicar, Deus me indicou esse, eu fui lá falar com ele. Ele criou coragem, chamou o irmão, e o irmão disse, claro, pois não, rapaz, eu estou aí com dinheiro guardado, vou trocar de carro, mas só no outro mês eu posso te emprestar sem problema nenhum. Pagou a dívida, na outra semana recebeu, devolveu para o irmão, só quem ficou sabendo dessa história foi eu, ele e o irmão que emprestou o dinheiro. E esse é um risco muito grande. Porque se você procura a pessoa errada, é provável que o seu problema vai ficar pior ainda. Olha o que aconteceu com Naamã. Era para ele ir no profeta, ele foi atrás do rei. O rei pegou aquela carta e disse, olha o que está acontecendo. O rei da Síria está procurando um pretexto, uma chance para romper, para a gente começar uma guerra de novo, e agora o que eu faço? Ele rasgou as vestes. Naamã procurou a pessoa errada e por pouco ele não cria, tipo assim, uma segunda guerra.
Nós passamos por isso muitas vezes, a gente quer resolver, nós queremos resolver o nosso problema, procura a pessoa errada. Irmão, cuidado com quem você conta os seus problemas, suas dificuldades. Cuidado. Não conte a sua dificuldade para qualquer um. Não abra o seu coração para qualquer um. Uma coisa muito importante que nós temos e que você já tem aqui é chamado discipulado. Porque o discipulador, a discipuladora é uma pessoa que está orando por você, está caminhando junto com você, tem uma certa experiência, vai poder te ajudar, não vai espalhar o seu problema, não vai colocar, não vai no jornal, não vai expor a sua dificuldade, o seu problema. Procurar a pessoa errada pode ser que o seu problema vai ficar muito pior. Em vez de procurar a pessoa errada, nós precisamos o quê? Orar primeiro. Senhor, o que eu faço? Se temos um discipulador, uma discipuladora, procure o seu discipulador, procure a sua discipuladora, converse com eles, olha, está passando por isso, está acontecendo isso, assim, assim. Não é falar com o seu discipulador, a sua discipuladora, aquela pessoa, pensando que ele vai resolver o seu problema. Talvez pode até ser, mas ele vai te ajudar em oração a encontrar o caminho, encontrar a maneira certa. Os problemas são diversos. Ajuda Deus pode levantar de qualquer lugar, mas Ele que vai abrir as portas, é Deus que vai fazer isso. E nesse ponto eu gosto muito do discipulado. O discipulado ajuda muito. Um discipulador, uma discipuladora nos ajuda muito. Tem pessoas que não gostam muito dessa questão do discipulado, tem medo do discipulado, tem medo de estar conversando com alguém que não vai dar certo. Tanto quando fala a palavra discipulado, alguns levam ao pé da letra, discipulado. Sair fora. Mas o discipulado é muito bom e pode ajudar muito nessa hora, para nós não cometermos esse erro, procurar a pessoa errada. É um problema e pode piorar. Primeiro passo, ore, clame ao Senhor, exponha a Ele, conte para Ele o que está passando. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus já sabe, se Ele sabe, mas Ele quer ver, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você clamar, você falar com Ele. E aí Ele vai dar a direção, Ele vai dar o rumo, Ele vai dizer. E tendo alguém de confiança, onde nós podemos compartilhar, é melhor ainda. E aí a resposta pode vir mais rápido, melhor e com segurança. Amém? Terceiro erro que nós cometemos: querer tratamento especial. Naamã chegou lá, o profeta só mandou um mensageiro. O que Naamã disse? Eu pensei que ele ia sair, colocar a mão sobre mim, invocar o Senhor, fazer isso, fazer aquilo. O cara só mandou um recado? Não, vamos embora. Querer tratamento especial. Por pouco Naamã perde a bênção. O versículo 11 fala sobre isso. Eu vou ler aqui. Naamã, porém, muito se indignou e foi-se dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Quer dizer, é outro erro que nós cometemos, querer tratamento especial. Naamã, ele teve aqui uma indignação, ele ficou indignado. A Bíblia mostra o texto aí que ele se virou com a sua comitiva e foi embora. Esse cara mandou um recado, o que é isso? Quem está aqui é o comandante do exército. E ele não sai para falar comigo. Esse erro muita gente comete, não é não? Eu cheguei na igreja, o pastor nem falou comigo. O que é isso? Aquele irmão ontem me cumprimentou, hoje passou, nem vi. Então tem gente que quer tratamento especial. Querer tratamento especial é outro erro que nós cometemos. E às vezes nós julgamos as pessoas. Às vezes nós julgamos a pessoa porque não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu Pai do Senhor, não falou com a gente. E às vezes a pessoa não está nem vendo, não está nem prestando atenção. Às vezes não conseguiu, não viu, não é maldade. E nós, às vezes, já ficamos com raiva, ficamos entristecidos com aquela pessoa, aí já não queremos mais falar, entramos na igreja, saímos se falar comigo eu falo, se não falar eu não falo mais. Aí eu passei, ele não me cumprimentou, então agora só cumprimento se me cumprimentar de novo. Isso é um erro muito grande e isso acontece muito dentro da igreja, infelizmente, em muitos lugares. Querer tratamento especial.
Nós temos que ser servos. Não é verdade? Temos que ser servo. E aquele que se sente servo, ele está pronto para servir. Mas quando a pessoa se sente superior, ele quer ser servido todo o tempo. Então, onde chega, tem aquele sentimento de ser o maioral, né? Sentimento de eu primeiro, sentimento de tem que me reconhecer. Parece a família incrível. Não é verdade? Querer tratamento especial é um erro que nós cometemos. Jesus nos ensinou o quê? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva, comece servindo. É assim que funciona. Então nós precisamos crescer na nossa vida espiritual sempre o quê? Mantendo a humildade e a servidão. Porque nós somos servos. Jesus nos chamou para estarmos com Ele, para ajudar as outras pessoas. Então, algumas pessoas chegam na igreja, não entendem nada de igreja, não entendem de Bíblia, não entendem da palavra, não entendem de salvação, não entendem do crescimento espiritual. Então, aquela pessoa chega, está perdido ali. É aonde nós vamos chegar, é ajudar aquela pessoa a crescer. Vamos servir aquela pessoa, vamos ajudar. As pessoas vêm para a igreja muitas vezes cheias de problemas, cheias de dificuldade, querendo atenção, querendo às vezes ser esse tratamento espiritual, mas quando a pessoa está chegando, é novata, a gente vai lá, ajuda. O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ser tão bem cuidada, daqui a pouco é ela que está fazendo com o outro. E assim vai, e assim vai, e assim por diante. Querer tratamento especial é um grande erro. Um grande erro. Quarto erro. Já está acabando, gente, só são 25. Gostar. Quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta só do que convém, né? Todo mundo, né? Ele ficou indignado, porque o profeta não saiu para falar com ele, e ao mesmo tempo diz assim, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar lá neles e ficar limpo? E voltou e foi embora, de novo, virou as costas. Gostar só do que convém. Os rios lá de Damasco não são melhores do que daqui, então por que eu tenho que banhar nesse aqui? Eu prefiro banhar naquele de lá, resolve o meu problema. Né? Por que eu tenho que vir para a igreja tal hora, tal dia para orar? Eu posso orar lá em casa mesmo, deitadinho lá. Por que eu tenho que sair da minha casa na sexta ou na quinta, não sei, para ir para o grupo? Toda semana? Eu posso ir só uma vez por mês, eu reúno com os irmãos na igreja. Por que eu tenho que ir? Eu posso fazer aqui. Às vezes, irmão, aquilo que convém, a conveniência, ela é perigosa, porque ela gera um mau costume, um mau hábito. E aí, daqui a pouco, não faz mal, não tem problema, uma vez ou outra, daqui a pouco começa a virar costume. E aí nós estamos o quê? Andando no erro, no pecado e achando que está tudo legal, tudo bem. Quer ver uma coisa que está acontecendo muito nessa conveniência? E parece que é a coisa melhor do mundo, e, no entanto, é onde está o maior perigo hoje em dia. Nós temos, assim, num geral, o diabo ele tem diversos tipos de ataques. Isso aqui é uma outra história, mas deixa eu falar. Diversos tipos de ataque que o inimigo tem feito nas igrejas ao longo dos anos, dos séculos. E agora, nesses últimos dias, ele está lançando, já lançou faz tempo, no último, não sei se é o último, se vem outros por aí, mas tem um atual, tem sido um problema na vida de muitas pessoas, de muitos crentes principalmente. Né? Um dos ataques fulminantes que o inimigo atacou chamava-se a igreja como apenas espectadores. Então, o que acontecia? Antigamente, o povo era feliz da vida em cumprir o seu papel de crente, vir para a igreja, dar o seu dízimo, sua oferta e voltar para casa. O pastor e a equipe dele que se vira, ninguém fazia nada. Mas isso foi mudando. Hoje o povo está envolvido na obra, o povo está envolvido na igreja, o povo está envolvido nos grupos, o povo está envolvido em evangelismo. Hoje a igreja não é mais só espectadora, a igreja hoje interage, a igreja hoje trabalha. Isso é muito bom. O que o diabo fez? Lançou o segundo ataque, que é tornar a igreja telespectadora.
Já viu quantos programas evangélicos, quantos estudos bíblicos bons que tem hoje na TV, na internet? São muito bons mesmo, tem muitos, são muito bons. Mas aquilo não é para substituir o culto na igreja. Aquilo não é para substituir a comunhão que a igreja traz. E tem muita gente que diz o seguinte: eu posso assistir o culto aqui de casa hoje. De preferência em cima do monte, né? Monte de travesseiro. Tem irmão que gosta de orar no monte. Monte de travesseiro. Então o inimigo não está preocupado se você está assistindo um culto em casa, lá na TV, se você está acompanhando um estudo pela internet. Ele não está preocupado com isso. Onde está o problema nisso, pastor? É que se você costuma ficar em casa, acabou a comunhão. E sem comunhão, a pessoa vai morrendo, vai enfraquecendo. Imagine uma grande fogueira. Você pega uma madeira, um pau daquele ali da fogueira, e tira ele da fogueira, ele sai como? Pegando fogo. Mas o que vai acontecer daqui a pouco? Ele começa a se apagar. Mas na hora que ele sai, aleluia, glória a Deus, ele está firme. Mas aos poucos vai se apagando. Então, nem sempre aquilo que nos convém é que é o correto. Ele podia tomar um banho dele lá em Damasco, nos rios, limpinho, de água clarinha, podia. Mas ele não ia ficar curado. Eu posso assistir os cultos na televisão, lá em casa, na internet, mas não vai me dar comunhão com os irmãos. Cuidado com aquilo que convém. Às vezes me convém ficar em casa quietinho na sexta-feira, na quinta. É bom, mas é melhor ainda se eu estiver lá no grupo com os irmãos. Às vezes me convém num domingo de manhã chovendo ficar em casa. Mas é melhor ainda se eu estiver na comunhão aqui dos irmãos na igreja. Naamã disse: rapaz, não é melhor eu tomar banho lá no... Lá os rios de lá são mais bonitos, o que eu tenho que fazer com isso aqui? É melhor ir embora, vamos embora. Chamou a turma. Quinto erro. O que diz aí? Achar que o fácil não funciona. Então chegou os oficiais dele e disse assim: chefe, se o profeta tivesse dito alguma coisa muito difícil para você fazer, você não faria? Ele só disse: vai ali na água e se banha, resolve o problema. Então tem muita gente que acha que o fácil não funciona. E Jesus nos mostrou o quê? Que o evangelho é simplicidade. Atos 16:31 diz o quê? Quando aquele carcereiro chega com Paulo, os prisioneiros: que farei para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Talvez se fosse na mãe dizer: só isso? Não, isso não vai funcionar não. Não tem um negócio aí mais não. Não tem que fazer uma reza brava, não tem que fazer um despacho. Tem gente que toparia muito mais comprar a galinha preta, a vela, a cachaça e para a encruzilhada meia-noite, fazer um despacho até 1h da manhã, mas dizer: não, vamos para a igreja, ouvir a palavra, lá você aceita Jesus, você vai ver, sua vida vai mudar. Só isso. Naamã foi embora, o cara disse: ele só pediu para você descer ali. Se não fosse uma coisa estrondosa, difícil, você não ia fazer? Ia. Ele pediu uma coisa fácil. Tem muita gente que corre nesse erro, cai nesse erro, achar que aquilo que é muito fácil não funciona. O evangelho é simplicidade. Jesus mostrou as coisas simples, funcional. Nós precisamos de esforço, nos esforçar. Nos esforçar, mas através de uma coisa simples, que é caminhar com Jesus, confiar nele, crer nele. Isso é simplicidade. Não é complicado, vai ficar um pouco complicado quando a gente começar a estudar, né, pastor? Mas enquanto estamos caminhando, as coisas vão andando normal. E aí funciona. Então, achar que o fácil não funciona pode ser um erro muito grande, e cada vez a bênção vai ficando mais longe. Olha essa trajetória de Naamã. Ele vai só cometendo um erro atrás do outro, e cada vez a sua bênção vai ficando mais longe, cada vez o seu milagre está mais distante, porque ele já está indo embora, ele já desistiu, não conseguiu nada. Por quê? Porque só cometeu erros, só erros. E aí é hora de quê? É hora de começar a acertar.
E aí vem, a história começa a mudar, quando começa a vir os acertos. Vamos ver o primeiro acerto. Bom senso. O bom senso, o que foi que aconteceu? Os soldados lá, os amigos dele, disseram, olha, se tivesse te pedido uma coisa difícil, teria feito, mas só pediu para você descer às águas. Só pediu para você tomar um banho aqui. Ou seja, é preciso ter bom senso. Naamã ia perder a bênção. Mas alguém, um companheiro, alguém do bem, alguém com bom senso, alertou ele, disse, olha, espera lá, não é assim, não vai perder a bênção por besteira. Ele só disse, desce lá e toma banho, desça na água. Não vai ser difícil, não custa nada. Se não acontecer nada, pelo menos você tomou banho. Né? Sabe lá quantos dias ele estava andando até chegar lá, né? Então houve um bom senso. É preciso que haja bom senso. Às vezes, no turbilhão de informação, de problema, a gente não consegue enxergar alguma coisa tão simples. Olha o quanto era tão simples, só descer as águas 7 vezes. É simples. Mas ele estava com raiva, ele estava irado, ele estava indignado com os acontecimentos, nada do que ele queria, do que lhe convinha, do que ele tinha planejado aconteceu, ele já achou que nada prestava mais. Aí eu volto. É nessa hora que o discipulado ajuda muito, funciona muito. Alguém vai chegar com bom senso e mostrar para você aquilo que está na sua frente e você não consegue enxergar. Às vezes nós não conseguimos enxergar. O inimigo às vezes consegue tapar a nossa visão de maneira que a gente não consegue enxergar. Então Deus vai usar alguém, vai usar alguma coisa, usou a jumenta de Balaão para lembrar ele, né? Ali. Usa todo mundo, Deus usa. O bom senso, primeiro acerto aqui da história. O segundo acerto, obediência. Veja bem, o profeta disse, vá até o Jordão e desça 7 vezes na água. Entra e sai, entra e sai. Qualquer outra coisa que ele tivesse feito não ia funcionar. Eu imagino aqui, Naamã ali, desce lá na água, mergulha, volta. 1, 2, 3, acho que pela 4ª vez ele estava dizendo, rapaz, vou pagar o maior mico aqui. Eu já estou envergonhado desse negócio aqui, não vai dar certo. 6 vezes está lá, a lepra do mesmo jeito, nada. 7 vezes. Na 7ª vez, como diz aqui, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Quando é que veio o milagre? Através da obediência. O milagre aconteceu quando houve obediência. A resposta chegou quando houve obediência. Enquanto não houver obediência, não funciona. Terceiro acerto. Ter fé e crer em Deus. Naamã, depois de ser curado, o texto diz, versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Ele passou a ter fé, ele passou a crer. Ele passou a confiar que realmente Deus é que fazia aquilo, era o Senhor que resolvia. Ele teve essa consciência na hora que aconteceu o milagre, ele disse, agora eu reconheço, agora eu creio, agora eu estou vendo que realmente isso é verdade, isso funciona. É ter fé, é crer em Deus. Nós não podemos, como eu disse no começo, comprar ou pagar o milagre. Nós não podemos, não tem nada que nós possamos fazer para acontecer isso, se não for através do quê? Da fé, de crer, porque é sobrenatural. Por isso que o servo de Deus, a servo de Deus, não é chamado para andar só no natural. Nós já vivemos no natural constantemente, mas nós temos que ter algo mais, que é andar no sobrenatural de Deus. E o milagre só acontece no sobrenatural. O que tinha naquela água? Nada, só água. E quando Naamã fala, não são os rios lá de Damasco melhor do que os daqui, é porque o Jordão não tem aquela água transparente, clarinha, como tem alguns rios. E ele olhou e disse, essa água é comum, a água até é meia barrenta. Mas foi a obediência dele. Vá lá e desça. Funcionou. E ele passou a crer em Deus a partir daquilo ali. E é outro acerto que nós fazemos.
é ter fé, é crer. Parece impossível, mas se nós esperamos por um milagre na mão de Deus, ele vai acontecer. E se acontecer, é ele mesmo que vai fazer. Como que o cara cheio de lepra vai ser curado só de descer no rio? Tem que ser um milagre, tem que ser algo sobrenatural. E quando isso aconteceu, Naamã disse: agora eu sei, isso funciona mesmo. Ele é real, ele é poderoso, o Senhor. Quarto acerto, ser agradecido. Né? Olha, é preciso que haja gratidão. Naamã ficou tão agradecido que ele disse: olha, eu sei que agora não há Deus, a não ser Deus de Israel, eu reconheço. Ele se sentiu agradecido. O que ele faz? Ele volta, chama Eliseu e disse: agora eu peço que você aceite um presente. Ele queria dar um presente para Naamã. Para Eliseu, disse: pode escolher, quero te dar um presente. Eliseu não aceitou, está aí o texto, né, diz que ele não quis, e disse: eu não quero, não recebo. Muitas pessoas, ao longo do tempo, em alguns assuntos, questionaram essa atitude do profeta, mas essa questão é justamente por falta de conhecer um pouco a história, como foi o caso, né, se você continuar lendo, você vai ver que Eliseu, ele não quer, ele não aceita, e Naamã vai embora, e o discípulo de Eliseu, Geazi, vai atrás da bênção, vai atrás pedir lá, mas isso é uma outra história. Ele oferece agora um presente, e Eliseu não aceita. Por que Eliseu não aceita? Eliseu, quando recebe lá Naamã, o rei rasga as vestes, fica lá com medo, que o negócio está querendo virar uma guerra de novo, e Eliseu diz: olha, manda ele vir aqui, que vai ver que tem profeta aqui. Se você prestar atenção, a história diz o quê? Que Naamã foi usado como o general que ganhou a guerra contra Israel. Então Eliseu sabia quem ele era, Eliseu conhecia ele, tipo assim: olha, você está aqui, eu sou um servo de Deus, eu vou te ajudar, vou providenciar para que Deus faça o milagre aqui, vou te ajudar, você é esse intermediário, mas não quero papo, nada de beijinho, abraço, tchau. Geazi não sabia disso, não conhecia a sua história, não conhecia o seu povo, por isso que ele foi atrás da bênção, mas como eu disse, aí é outra coisa. Então ele está aqui sendo agora agradecido. No começo ele levou todo aquele ouro, toda aquela prata, porque ele estava pronto para pagar se fosse necessário. Agora mudou o conceito de Naamã. A ideia dele mudou completamente. Agora ele é um cara agradecido, ele creu que existe Deus, passou a ter fé em Deus, disse: agora eu quero te dar um presente, quero que você aceite. Eliseu: não, obrigado, deixa passar essa história. Mas é algo que nós precisamos acertar na nossa vida, é ter uma vida de gratidão, ser agradecido. Às vezes nós não somos agradecidos a Deus, nós não somos agradecidos aos irmãos, às pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão orando, intercedendo. Tem coisas às vezes que nós não estamos vendo acontecer, mas estão acontecendo. Então temos que aprender a ser mais agradecidos, ter uma vida mais de gratidão a Deus e à igreja, aos irmãos, aos que estão junto conosco. Todo mundo faz parte ali, todos estão fazendo parte um pouquinho da nossa vida, do nosso crescimento, da nossa melhoria, de tudo. E essa gratidão é importante. E Naamã sentiu isso na hora que ele foi curado. Ele sentiu essa gratidão por Deus e disse: eu tenho que agradecer o profeta, eu quero te dar um presente. Amém? Amém. Quinto e último acerto: ser fiel ao Senhor em todo e em qualquer lugar. Olha o que Naamã faz. Ele disse assim, disse Naamã: se não queres, se você não quer um presente, eu quero. Peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Naamã, ele estava curado, indo embora. O que ele faz? Ele disse: então eu quero levar 2 cargas de terra daqui. Essas 2 cargas de terra que ele pede aqui, de 2 mulos, ou seja, daria 4 sacos, que eles colocam aquele um de um lado do outro, 4 sacos de terra. Por que ele queria essa terra? Que ele ia fazer tipo um altar ali para ele orar e agradecer a Deus. Ser agradecido, ser fiel ao Senhor. É algo que nós precisamos, ser fiel ao Senhor em todo e em qualquer lugar. Não é só na igreja, não é só nos grupos, é em todo lugar onde nós estamos ou estivermos, nós precisamos ser fiel a Deus. Ser aquele crente fiel, aquele servo, aquela serva fiel, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, em qualquer reunião, onde nós estivermos, a presença do Senhor precisa ser viva em nós.
E Naamã está demonstrando isso aqui. Eu vou levar essa terra porque eu quero fazer lá, nunca mais eu vou oferecer sacrifício, holocausto a Deus nenhum, a não ser ao Senhor. Então ele estava dizendo aqui, aonde eu estiver, eu sou um servo de Deus agora, sou um servo do Senhor, aonde nós estivermos. E nós precisamos desses acertos na nossa vida.